Senhor, meus amados, queridos irmãos. Nós estamos aqui para gravar esse pequeno devocional, que é o nosso devocional semanal, né? Com base na nossa revista, no nosso apacentai do pequeno rebanho. E temos um tema hoje, é um tema muito importante, e o tema diz que os evangelistas são frutíferos. Evangelistas são frutíferos. Na verdade, meus amados, o que é um evangelista frutífero? E o que ele precisa para ser frutífero? Ele precisa ser o escolhido de Deus, é uma escolha de Deus. Deus, o Senhor fala para nós que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu a nós. E Ele nos escolheu com essa prerrogativa, com essa finalidade, para irmos e para darmos fruto. E para que o nosso fruto permaneça. Mas como fazer, amados, para que esse fruto permaneça? Então é só irmos evangelizar, anunciar a palavra? Não. Irmos evangelizar e anunciar a palavra é o início. A partir daí, vem agora um discipulado, um processo de amadurecimento. Aliás, amadurecimento é o objetivo desse trabalho do pequeno rebanho, né? Do nosso Gêmeos, né? É o objetivo. Promover o amadurecimento daqueles que foram evangelizados. Então, para tal, é imprescindível não só ser chamado pelo Senhor, mas é preciso amar a Deus. Não se consegue fazer a obra de Deus se nós não amarmos a Deus. E amar a Deus verdadeiramente não é uma coisa só dizer, olha, eu frequento a igreja, eu contribuo, faço minhas contribuições financeiras, enfim, não é só isso. Amar a Deus é se submeter ao senhorio dele. Não é também, nós só entendemos apenas que ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Mas é nos submetermos ao senhorio dele. E à medida que nos submetemos ao senhorio dele, aí nós amamos a ele, achamos prazer em obedecer e seguir as suas ordenanças. Isso significa amar a Deus. O nosso irmão, nosso amado irmão Joel, ele tomou aqui por base o verso João 14, 21, que diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei. E a ele me revelarei. Então você precisa amar a Deus. Quem ama a Deus, obedecê-lo. Não é possível obedecer se não amar verdadeiramente a Deus. E também para obedecer é necessário que se submetamos ao senhorio dele. Ele é o meu Senhor. Ele é Senhor em minha vida. Fazendo assim, nós estamos verdadeiramente amando ao Deus. Quem ama o Deus Pai é amado do Filho e ele a nós se revela. Nós vemos aqui um exemplo, né? Nosso irmão Joel, ele apresentou aqui o exemplo do grande evangelista chamado Filipe. Que Filipe estava lá na região de Samaria, e ele fazia um grande trabalho. Ele estava numa região onde tinha uma população grande, e ele estava fazendo um grande trabalho. De repente, o Espírito Santo lhe chama, lhe leva a um local deserta, uma estrada deserta, uma estrada dificultosa. Né? Filipe não questiona. Quem ama a Deus e obedece a Deus e tem Deus como seu Senhor, esse não questiona.
Então ele obedeceu ao chamado, pois não questionou. E lá naquela estrada deserta, onde aparentemente nada poderia acontecer, ele teve aquele encontro que nós conhecemos com o eunuco da rainha de Sabá. E lá ele se aproximou, ele evangelizou e ele ganhou aquela alma para o reino de Deus. Isso era amar a Deus. Ele podia ter, ora, o que eu vou fazer lá naquela estrada se eu estou fazendo a obra aqui? Não. Ele simplesmente obedeceu e foi. E assim ele fez a obra de Deus. Né? E aqui diz, obedecer prazerosamente a Deus é a premissa daqueles que lhe amam. Alguém até pode obedecer, com peso, o que não é bom. E desprezar por algum tempo, o que é provável. Mas viver em obediência prazerosa somente quando o combustível da vida é o amor devotado a Deus e aos seus mandamentos. Ou seja, quem ama a Deus, ama as suas palavras, ama aos seus preceitos. Não tem como você amar a Deus e não estar de acordo com as suas palavras e nem obedecer aos seus preceitos. Assim não é possível amar a Deus. Então, quem ama a Deus e a sua palavra. E a palavra de Deus para nós é essa. Que evangelizemos, que divulguemos os seus feitos, divulguemos a sua obra. Aliás, foi para isso que nós somos chamados. Então, meu amado, que Deus os abençoe, que Deus os ajude, que Deus os dê graça. Deus os dê graça. Cresçamos na graça de Deus e permitamos que a obra dele seja abundante em nossas vidas. É o desejo dele. Foi para isso que ele nos chamou e para isso que ele nos capacitou. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo, nos ajude, Pai, e faz crescer em nós abundantemente o amor pela tua obra, o amor pelos teus feitos, o amor pela tua palavra, para que assim possamos dar fruto, e fruto bom, e frutos que permaneçam. Deus, em nome de Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém.